Para completar, Rafinha tem dito a pessoas próximas que tem a oferta do São Paulo para 2026 e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Você lembra do lateral direito Rafinha, certo? Aposentado, hoje comentarista da TV Globo e também da GE TV. Pois bem, Rafinha assegurou para pessoas próximas que tem proposta para voltar ao São Paulo, num cargo diretivo. São Paulo não confirma, mas admite que a relação do Rafinha com o elenco e com os homens da diretoria é excelente. E essa possibilidade está sendo estudada pelos lados da Barra Funda. Como é que essa notícia surge? Aí vem a notícia interessante. O Grêmio pretende reformular seu departamento de futebol e quer contar com o Rui Costa como executivo. Rui Costa que hoje trabalha no São Paulo, mas tem raízes no Grêmio, foi o clube que o formou, inclusive a família do Rui Costa mora em Porto Alegre. E o Rui Costa trabalharia ao lado do Rafinha na programação, no planejamento do Grêmio para 2026. Eles estiveram juntos no próprio São Paulo, Rafinha como atleta, o Rui Costa como executivo de futebol. Então dá para contar que Grêmio e São Paulo disputam não só o Rafinha, mas também o Rui Costa. Definição deve acontecer em breve. Já disse para vocês que o enfraquecimento do Carlos Belmonte, o diretor de futebol institucional de São Paulo, existe uma possibilidade grande de o Belmonte cair em dezembro, também enfraquece a possibilidade de permanência do Rui Costa. Rui é muito próximo do Belmonte e até por uma questão de lealdade, se confirmada a saída do Belmonte, Rui também deve deixar o tricolor. Bora falar agora sobre o Grêmio tentando contratar um diretor do São Paulo. Novo presidente do Grêmio, Odorico Roman, tem a intenção de fechar para 2026 com o Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo. O nome vem sendo especulado desde a metade do ano. Ele e Paulo Pelaipe eram os preferidos do Odorico Roman. Pelaipe já deixou bem claro que não sairá do Cruzeiro, até por isso o Rui Costa se transformou na bola da vez. E aí tem alguns bastidores importantes para serem contados. O primeiro deles, o Rui Costa é o braço direito de Carlos Belmonte, diretor de futebol institucional, é o conselheiro que virou diretor. E a relação entre Rui Costa e Carlos Belmonte é muito boa. Só que o Belmonte, como vocês têm percebido, pode deixar o São Paulo no fim da temporada, a relação desgastada com o presidente do tricolor. Se o Belmonte sair, dá para dizer que o Rui Costa fica enfraquecido dentro da Barra Funda, centro de treinamento do São Paulo, o que poderia acelerar esse processo de saída e retorno ao Rio Grande do Sul. O Rui Costa foi formado como dirigente no Grêmio, a família do Rui Costa segue morando em Porto Alegre, seria também a oportunidade dele estar um pouco mais perto dos seus familiares. São Paulo que havia perdido no sábado por 1-0 para o Red Bull Bragantino e só não ficou em pior situação porque todos os adversários diretos na briga pelo G8 perderam. O Corinthians e o Vasco não aproveitaram a chance de encostar no São Paulo, foram derrotados. Só que vários outros times que já pareciam distantes dessa disputa acabaram por entrar nessa rodada. O Atlético Mineiro, inclusive, se vencer a partida que tem a menos contra o Fortaleza, ultrapassa o São Paulo. O Ceará e o Red Bull Bragantino também se aproximaram do tricolor. Vai haver muita disputa por uma eventual 8ª vaga, e isso só acontece se um campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros do Brasileiro. E esse papo de que Hernan Crespo decidiu que só fica no São Paulo em 2026 se a diretoria aceitar rejuvenescer seu elenco e abrir mão de veteranos, essa história existe. Especulação surge no fim de semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei com 2 dirigentes importantes da cúpula de futebol do tricolor. E posso assegurar que não tem nenhuma possibilidade ou discussão nesse sentido. Inclusive, a grande parte dos veteranos permanecerá no São Paulo de 2026. Lucas Moura, 33 anos, e Oscar, 34, estão garantidos. Caleri com 32, Arboleda com 34, Cédric com 34 anos e Rafael Tolói com 35 também. Luciano, com 32 anos, só sai se pintar uma baita proposta. Luiz Gustavo, o mais veterano de todos, com 38 anos, é uma grande dúvida. O vínculo dele se encerra em dezembro. E a menos que ele aceite uma boa redução salarial, aí sim dá para imaginar que o Luiz Gustavo não fique para a próxima temporada. Mas estamos falando de um veterano que pode sair. Sobre a possibilidade de o Crespo ter feito uma ameaça. Olha, só sai se o elenco for rejuvenescido. Isso nunca aconteceu. Vou dizer mais.
A primeira rodada de conversas sobre o próximo ano foi bem amistosa, com o Crespo querendo entender o que a diretoria pensa. O único pedido que ele fez foi para que ele participe mais do processo de contratação de atletas. Isso porque Rui Costa e Carlos Belmonte contrataram jogadores na metade do ano sem o consentimento do treinador argentino. E o Crespo gostaria de participar desse processo. Olha, estamos pensando em contratar esse, o que você acha? E essa promessa foi feita ao Crespo, isso sim vai acontecer a partir das próximas negociações. Só para arrematar, em relação ao São Paulo de Hernan Crespo, ele tem vínculo até dezembro de 26 e garantiu que fica para o próximo ano, depois da derrota no final de semana para o Red Bull Bragantino 1-0 na Vila Belmiro. E você, o que pensa sobre a reformulação do elenco de São Paulo? Quais desses veteranos que eu citei você manteria? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E a história do São Paulo? Você estava me contando então que vai ter uma reformulação total no DM, mas isso está relacionado a equipamento, a estrutura ou a profissionais? Bom, vamos lá. O DM do São Paulo esse ano foi caótico. Essa é a palavra que eu ouvi de uma fonte grande lá do São Paulo. DM do São Paulo esse ano foi um caos. Na questão de lesões, na questão de recuperação de atletas, de atleta que voltou, que se lesionou de novo. Então, assim, o São Paulo internamente trata como um caos. Hoje são 9 jogadores que estão no DM. 4 já estão voltando agora, esses dias, para a transição. O São Paulo está preparando, está fazendo um estudo, nesse momento, está fazendo um estudo para fazer uma grande reformulação no departamento médico, no refis, na preparação física, na fisiologia, na fisioterapia, uma grande mudança que vai desde processos, pessoas, equipamentos e dia a dia. Comunicação com comissão técnica, comunicação, relatórios com diretoria e, obviamente, o trabalho no dia a dia com os jogadores. Então, o São Paulo quer melhorar os processos de recuperação e mudança também na questão da cobrança. Então, assim, hoje você tem profissionais que estão lá há muito tempo. Então, esses profissionais já estão acostumados com processos antigos. Então, esses processos precisam mudar e a cobrança precisa ser diferente. Vai demitir todo mundo? Não. Mas novos profissionais podem chegar e devem chegar para que você tenha competição interna, para que as pessoas que estão lá saiam da zona de conforto. Então você cria uma competição interna para que essas pessoas que estão lá possam se mexer. Talvez acomodadas e com uma estrutura, com um processo, e precisa dar uma... Porque assim, é importante a gente dizer e ser justo, o São Paulo na questão de equipamentos fez uma reestruturação importante. Já fez esse investimento. Fez esse investimento. São Paulo hoje tem um equipamento ok. Tanto que o Lucas chegou lá e elogiou, o Oscar chegou lá e elogiou. Nós estamos falando de jogadores que passaram por processos assim de futebol europeu, de entendimento do que é um clube com estrutura. Então, assim, o São Paulo já está fazendo esse levantamento e no final do ano, dentro do organograma de você ter planejamento de 2026, parte importante está a reestruturação do DM e do Refis para 2026. Isso é uma boa notícia para o torcedor e para o clube, que precisa dessa reformulação. Porque assim, a palavra que eu escutei, o termo que eu escutei de uma pessoa grande do São Paulo foi: o DM esse ano do São Paulo foi um caos. E aí precisa passar também por algo que você já contou, que é a reformulação também do elenco, de ter um elenco mais jovem, né? E um elenco sem histórico de lesões. Sem histórico, boa, né? Isso é importante. E o São Paulo, vamos lembrar que ele sempre foi essa referência da parte do Refis. Sim. Se a gente voltar 20 anos, não só da estrutura, mas até com profissionais. Os jogadores vinham de fora. De fora. Para foi assim que o Adriano veio, por exemplo, para o São Paulo lá em 2007. Acabou ficando. Isso. Você lembra os jogadores que saíam do futebol brasileiro? Cafu, Kaká, vinham para o São Paulo para tratar. Exato. E jogadores até de times rivais, que até eu me lembro de... sei lá, eu era estudante, eu era moleque e tal, e eu via notícias assim, jogador de time rival veio tratar no São Paulo. Isso. Será que o São Paulo vai contratar?
O São Paulo era o tubarão do mercado. Porque ele tinha a estrutura e tinha os profissionais. Lembra o Dr. Turíbio? Ele era uma referência, né? Foi quem praticamente começou com isso no filho do Turíbio trabalha hoje no São Paulo. Ele trabalhou no Santos uma época. O Luiz Fernando Barros é um cara muito competente, inclusive. E ele está hoje no São Paulo? Está hoje no São Paulo. Só que assim, um profissional... só que hoje você pega um profissional, é aquela coisa, o cara sozinho não faz milagre. Sim. Precisa ter outros profissionais que trabalhem e agreguem ao cara. Valeu, rapaziada. Então é isso. Ficamos com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo. Já deixa aquele like maroto. Valeu, rapaziada. Lembrando também que tem novidade aí, cara, no canal, né? Que é o shopping do YouTube, né? Que tem a parceria com a Shopee com o Mercado Livre. Caso você esteja a fim de comprar algum item do São Paulo, algum produto oficial ou algum produto personalizado, dá preferência para o nosso canal, tá? E compra aí através do nosso link, você será direcionado aí para o Mercado Livre ou Shopee, dependendo do que você optar na sua escolha. Lembrando também que tu pode comprar qualquer coisa, não precisa ser do São Paulo não, pode comprar o que você desejar, que estiver disponível, tiver em promoção lá no aplicativo de vendas, tá bom? Então é isso, ajuda nós aí que nós segue por aqui postando mais vídeo para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!